Salve, salve, queridos, queridas, nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossa audiência qualificada desse delicioso, nutritivo, como o Júlio traz. Canibalístico, porém muito satisfatório de ser feito. Podcast, videocast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates, carinhosamente apelidado de QC2S. Vamos direto hoje na canela, turma? Vamos. Eu vou jogar aqui o tema porque eu vou fazer um suspense. Eu vou fazer um suspense no tema. Eu vou fazer uma introdução aqui que é o seguinte. O tema do qual a gente vai falar, nós claramente não somos especialistas do ponto de vista técnico, mas curiosamente somos diretamente envolvidos com o tema. Ou seja, pode ser que nós não sejamos os fomentadores daquilo que a gente vai provocar aqui, mas nós somos aqueles que recebem muitas vezes o resultado disso que a gente vai falar. E talvez o que a gente vai falar é que nós precisamos ser mais participativos, sim, também como fomentadores do conteúdo. Nós vamos falar de educação. Pô, vocês estão de brincadeira? Algum de vocês é pedagogo? Você é pedagogo, Pailu? É espinhudo. Você é pedagogo, Júlio? Não. Eu sou, às vezes, demagogo. Olha, às vezes eu reconheço que eu sou demagogo. formado em licenciatura. Licenciatura? Eu fiz uma pós o ano passado de metodologias do ensino da história. Aprendi muito. Mas não sou pedagogo, né, diretamente. Dou aula na Unicamp, faço uma série de condução de workshops, palestras, treinamentos, que são modelos de aula. Você já deve ter conduzido inúmeros treinamentos. Eu não sou pedagogo, mas sou pai de 2 e de um pet. Pois é. Tem que ser. De alguma forma tem que aprender a ser. Então, assim, não somos tecnicamente, vamos lá, formados na pedagogia, no ensino, etc. e tal, mas alguns de nós têm mais ou menos intimidade com o tema, mas somos quatro. Tem mais alguém aqui que eu não estou vendo? Tem algum? É a entidade. Acho que Piaget deve estar aqui com a gente. O quarto elemento está nos assistindo. Está nos assistindo. Muito obrigado pela presença de você aqui no quarto elemento. Mas somos 3 pais, né? E poderíamos ser 3 mães. Somos pessoas que têm filhos e filhas. E, portanto, educamos os nossos filhos do ponto de vista familiar, social. E depois optamos por colocar os nossos filhos em escolas, né? Os seus filhos estão na escola. As suas estão em escola, faculdade, os meus estão em escola. Então, tivemos que adotar algum critério e acompanhamos a performance deles. O que a gente vai provocar aqui hoje? Um olhar para a escola. Mas a nossa brincadeira, inclusive, quem estiver lendo o título, né, seja no Instagram, seja diretamente o episódio no YouTube ou no Spotify, vai ver que o termo que a gente coloca é escola com X. E é com X mesmo. Por quê? Porque nós estamos falando sobre um novo olhar sobre o ensino. Uma escola. Né? Escola. Chega de colar, não faz mais sentido colar. Não, mas nunca fez, a gente nunca deixou os alunos colarem, quem colava estava errado. Mas talvez a nossa provocação é, qual é o problema hoje da consulta? Mas é óbvio que o buraco é muito mais embaixo, a gente não vai falar aqui só de permitir ou não permitir consultas. A gente vai falar sobre o que é que pais e mães, né, progenitores, avós também, que muitas vezes criam, né, crianças, o que eles querem e o que nós precisamos das escolas no século XXI, como pais e mães, como educadores, né, como referências familiares. Bom, quando a gente fala nós somos, a começar eu, né, Danilo Afonso, muito obrigado pela sua participação. O senhor, seu nome, por favor? Sua graça, né? Sua graça. Júlio Del Valle. Júlio Del Valle. Imperador Júlio César. Júlio César, né? E o senhor? Pailo Soares. Pailo Soares. 3 pais absolutamente apaixonados pela sua prole, mas querendo saber como é que eu posso, cada um de nós, ser um pai melhor. E isso envolve, sim, como é que a gente está oferecendo a educação para os nossos filhos. E como é que a gente está oferecendo a partir da escola que a gente escolhe para os nossos filhos, né? Então, queira ou não, é disso que nós vamos falar hoje, né? A escola ela toma um tempo muito grande, essa boa parte da infância da criança é tomada pelo tempo na escola, né? Pelo tempo com a educação. Então, assim, eu acho que a gente não sei se a gente vai propor soluções ou respostas, eu acho que a gente vai tentar fazer boas perguntas, né, em relação a isso. Porque é isso, eu acho que a gente tem que ser muito intencional em avaliar o que as crianças estão fazendo. Porque é isso, elas estão gastando muito tempo na escola hoje, então acho que se vale esse questionamento. Né, E no mínimo trazer à mesa aqui reflexões, né? Acho que é por aí o caminho. Bom, a gente, não sei se foi no episódio passado ou no retrasado, mas a gente em algum momento falou, o Pailu acho que comentou e o Júlio completou, sobre inteligência artificial e a importância de saber fazer as perguntas certas para o sistema todo, para o algoritmo, que tem ali um conhecimento quase infinito, né? Com o tempo vai ter todo o conhecimento do mundo acumulado ali, mas para ele saber extrair
alguma coisa e nos devolver, a gente tem que saber perguntar. Né? E acho que nesse sentido, eu tenho quase certeza que essa frase é atribuída a Albert Einstein, onde ele diz alguma coisa como 90% de uma boa resposta depende de uma excelente pergunta. Acho que é alguma coisa assim. Cara, esses dias, essa semana, foi essa semana ou semana passada, um dos meus filhos ele estava fazendo um trabalho na escola e daí tinha alguma pergunta do tipo, cite 3 características ou 3 coisas que um determinado navegador conquistou, né? Tipo, Vasco da Gama, né? Fala 3 coisas conquistas que ele fez. Aí daí eu falei para ele, pergunta aqui para o ChatGPT, né? É mais rápido achar a pergunta com ele. Só que na hora me deu um sentimento quase de culpa, assim, né? Tipo, mas será que pode perguntar para o ChatGPT? Mas a gente não perguntava para a Barça? Não, então, mas assim, olha que engraçado. Na biblioteca. Mas olha que engraçado, veio quase que um sentimento de culpa, de tipo, será que pode? Será que eu tô colando? Será que eu tô fazendo alguma coisa aí legal? Eu falei que não, pelo contrário. Pelo contrário, nosso mundo é esse. Existe ChatGPT, existe a internet, existe. Eu lembrei uma outra coisa agora, que eu estava no primeiro ano do colegial. Nem chama mais isso, né? Agora, primeiro ano do médio. Ensino médio. E daí eu fiz um trabalho de história e a gente tinha acabado de comprar um computador em casa. Isso foi em 2015, né? Que eu estava no primeiro ano de... 2015, sei lá, antes de Cristo, né? Deve ter sido lá para 94, talvez, 95. Eu tinha um computador, um 486, e daí veio com o computador lá uma enciclopédia que era um CD, né? E daí tinha lá, né? Ele cabia tudo que tinha na Barça, né, nesse CD. E daí eu fiz o trabalho no computador e coloquei algumas fotos impressas dessa enciclopédia. Então eu lembro que tinha uma foto de um castelo e tal. Fiz o trabalho no computador em 94, 95. Era um negócio... Tipo, eu era o único... Revolucionário. Só eu que estava entregando aquele negócio lá. Pô, eu perdi nota porque eu fiz o trabalho no computador, cara. Porque o professor falou, não, mas você tinha que ter consultado a enciclopédia. Então, assim, eu acho que talvez seja um trauma disso aí, que eu olhei para o chat, nossa, será que eu posso consultar o ChatGPT agora? Aí depois eu falei, cara, não, assim, meu professor talvez ele estivesse equivocado lá, na hora que ele me proibiu de fazer com o computador. E assim, você falar para uma criança que ela não pode consultar o ChatGPT agora, eu acredito que é um equívoco. Porque, assim, se eu estou procurando uma resposta e eu tenho um local onde vai me dar essa resposta, não faz sentido falar, olha... Para chegar daqui até aqui você pode ir reto, ou não, você pode dar um caminho muito grande, porque a gente sempre fez assim. Eu acho que tem que se avaliar. Então, não, eu ensinei meu filho a usar ChatGPT. Resumindo, é essa a história. Você sabe que algumas pessoas são vanguardistas, né? E elas estão super certas, mas no tempo que talvez não seja o melhor. Porque é tão disruptivo, mas tão disruptivo, que causa estranheza. Então, talvez o que você fez lá em 93, 94... foi tão disruptivo que causou estranheza para o professor e coisa e tal. Em vez de receber bem, refutou. Né? O ChatGPT hoje ele é tão disruptivo comparado ao que a gente viu de escola e tudo que a gente aprendeu por onde consultar, que ainda causa estranheza para algumas pessoas. Né? Deixa eu confessar uma outra coisa também. Um pouquinho, eu acho que foi ou nesse mesmo ano ou no ano seguinte, eu lembro que tinha uma prova de português. E tinha que decorar lá, eu nem lembro qual era a matéria, mas era, sabe aqueles detalhezinhos do português que você tinha que decorar qual era o nome, como é que chamava o sujeito e os pronomes. Aí assim, eu lembro que era um negócio muito complicado. E foi a única vez na minha vida que eu fiz isso. Meus filhos, eu espero que eles não estejam assistindo esse programa, mas eu fiz uma cola. Eu fiz uma cola no computador. Vai chegar, tá? Eu fiz em off aqui agora. Sinto lhe informar, mas vai chegar. Aí eu fiz a cola no computador, porque assim, eu não estava conseguindo decorar. Gastei a tarde inteira estudando aquele negócio, não conseguia. Falei, eu vou esquecer esse negócio durante a prova. E daí eu peguei e fiz todo o resumo ali, né, daquele negócio que eu tinha que decorar. Coloquei na fonte tamanho 1, porque naquela época eu ainda enxergava bem, e imprimi. Só que assim, aí ela ficou, cara, um quadradinho assim, né, tipo de 2x2, assim, ficou muito pequenininho. Então cabia numa página, tipo, um monte, né? Daí o que eu fiz? Fui copiando aquilo lá, então eu imprimi tipo umas 20 cópias daquele resumo. Aí eu cheguei na sala de aula, distribuí para todo mundo da sala
E no fim eu não usei. Eu acabei não usando aquilo porque... De tanto replicar, você decorou. De tanto replicar, eu acabei decorando. E assim, meu objetivo não era fazer a cola, né? Eu nem queria fazer aquela Sempre cola. foi um bom moço. Quer ver ele agora querer inverter as coisas e falar assim, meu objetivo era ajudar as pessoas. Não, mesmo era que o grupo inteiro tirasse boa nota. Não, mas não era. Assim, é que eu olhei e falei, cara, eu vou matar uma folha inteira dessa só por causa de um quadradinho aqui de 2, 3 centímetros. Eu falei, cabe muito mais. Eu peguei, fiz tudo. Aí eu distribuí para umas 15, 20 pessoas na sala. O pessoal adorou. Dia, o recreio dele foi sensacional. Todo mundo pagando refrigerante. Não, mas foi quase isso. O pessoal, foi aí que nasceu o Tamo Junto. Mas você percebe, cara, assim, era uma cola. Assim, era uma coisa que ele não era legal naquele momento, né? Eu nunca contei isso pra minha mãe. Ixi, minha mãe vai ver esse negócio agora, ela vai brigar comigo. Mas assim, não era uma coisa correta de se fazer. Mas por outro lado, você vê, tem um monte de coisa interessante que foi positiva nesse processo todo, né? Tanto assim da engenhosidade de usar a tecnologia, de compartilhar essa tecnologia com as pessoas. Então, assim, tem um monte de coisa que não foi valorizada, e eu acho que tinha, lógico, o seu motivo para crítica, mas, por outro lado, assim, eu lembro mais desse movimento do que da matéria em si. Agora, por que a gente tinha que decorar, né? Eu acho que, além da funcionalidade da criação de repertório, porque quando você decora, quando você retém aquela informação, aquilo vira um repertório teu, e é preciso ter repertório para ser criativo. Um dia a gente pode até falar disso, de criatividade aqui. É difícil você criar alguma coisa se você não tem elementos para criar. Então, ok, eu preciso ter informação prévia, mas por um motivo também absolutamente prático. Não dava para levar a Barça para a escola, não dava para andar com a Barça debaixo do braço. Como é que eu ia de bicicleta para a escola carregando 20 volumes da Barça, ou de metrô, ou de ônibus, cada um tinha aí o seu fluxo de deslocamento. Não dava para carregar tudo isso de conhecimento. E, além de tudo, também o conhecimento era o que cabia na Barça, né? Aquele Murilo Gum, o humorista que acho que é pernambucano, ele fala que antigamente o conhecimento todo de uma família estava no tamanho da prateleira do móvel da sala, que era quantos livros coubessem ali. Né? Hoje a gente tem a tal da cauda longa, quer dizer, é longo o conhecimento, ele é quase infinito. Né? Então, nos dias de hoje, a gente já não precisa mais decorar, pelo menos não na intensidade que precisava, porque a gente pode consultar. Então, se eu não lembro exatamente qual é a fórmula, sei lá, da trigonometria X, eu posso consultar no aparelho chamado celular. Onde está, de novo vamos entrar aqui na história do equilíbrio, né? Onde é que está o equilíbrio entre a escola propiciar ainda algum tipo de modelo, de cobrança até, para que os alunos retenham, portanto, decorem algumas informações, mas a partir de que ponto isso já não faz mais o menor sentido? Por quê? Porque o mundo hoje mudou, porque hoje eu posso consultar com muita facilidade as informações. Né? Por outro lado, também, se eu não tenho um mínimo dessa informação, eu não sei nem fazer as boas perguntas para o ChatGPT ou qualquer outro IA, né? Qualquer outra inteligência artificial. Você tentar perguntar para o computador sobre as grandes navegações se você não sabe o que é grande navegação. Então, vamos lá. De um lado, eu acho que a gente tem que continuar assim, como pais, e depois que isso se transfira para as escolas, ensinando o conteúdo e, num primeiro momento, buscando a retenção desse conteúdo. Né? Memorizar. Mas, por outro lado, de uma vez por todas, isso já é falado há tantos anos, mas ainda não é praticado, né, em diversos institutos de ensino, o processo de desenvolver a habilidade de pensar, a habilidade de ponderar, a habilidade, inclusive, de fazer perguntas, de poder perguntar para o professor, mas por que é desse jeito? Não, é porque é. Né? Quantas vezes a gente ouve... Bom, se a gente ouve isso, até no mundo organizacional, nas empresas... Quantas vezes eu faço um trabalho de coaching, de mentoria para alguém, e ontem mesmo estava fazendo com uma empresa de saneamento básico e o cara estava me dizendo, outro dia eu fui perguntar para o meu chefe, no caso ali um gestor, por que a gente tinha que fazer isso nesse prazo, porque efetivamente não fazia sentido, o trabalho não ia sair com qualidade, etc. e tal. Poxa, por que você não negocia? E a resposta, e segundo ele é uma resposta constante, é sempre assim, não tem o que fazer, é isso mesmo. Eu fico imaginando um funcionário, uma pessoa que trabalha com um líder que, diante de uma pergunta, por que a gente não pode ter um modelo melhor do que esse, ouve como resposta, não tem o que fazer. Seja porque a diretoria mandou, o presidente mandou, não tem o que fazer.
Eu fico imaginando ele olhando para esse gestor e se perguntando para que essa figura serve. Qual é a utilidade desse gestor se ele não pode questionar? Bom, hoje eu consigo ver os alunos e eu vejo os meus filhos também olharem para o professor e conseguirem, sabe? Eles conseguem alcançar um estado mental onde eles se perguntam, não é só se o professor é gente boa, se ele é bacana, tudo isso eles continuam querendo como a gente também queria, que o professor fosse bonzinho e tal. Mas eu sinto eles já não conseguindo mais ter respeito por um professor que não permite o desafio. Por um professor ou por uma professora que diante de uma pergunta entra com um modelo impositivo. Porque é assim, porque tem que ser, porque é a regra da escola. Certo, é a regra da escola. Mas você, professor, concorda? Lembra o que a gente falou no último episódio do mundo organizacional? Né? Tem que ter coerência. Bom, a escola ela é o princípio do mundo organizacional. Tudo bem, na escola a gente paga para nos ensinarem. Né? Paga diretamente numa particular ou paga via impostos numa escola estadual. No trabalho, pagam para você produzir. Mas a estrutura está ali, pedindo coerência. Você quer que eu aprenda? Mas você, professor, está disponível a aprender comigo? Você, escola, né? Desde o coordenador até o assistente de sala, você está disponível a aprender com o aluno? Porque esse aluno, e você já mostrou isso com a sua história, ele está trazendo um monte de novidade, né? Até pela pouca idade, ele está absorvendo. Esse professor que não está disponível a aprender com o aluno e só quer fazer seu trabalho, toma aí, decora, eu te pergunto depois na prova, você resolve a questão ou o problema matemático e pronto, não entendeu nada sobre o século XXI, na minha opinião, como pai. Como é que isso toca vocês, por exemplo, como pais? Eu acho que tem 3 olhares aí. O primeiro olhar está dentro de casa, né? Que começa pelos pais que foram moldados, desenvolvidos num modelo tradicional. E aí, o que você aprendeu, está lá no retrovisor, é o que você vai projetar no para-brisa do carro, certo? Que são os filhos. Seu primeiro pilar. Quando vai para a escola, idem. A instituição, ela segue um modelo que foi sucesso, mas que não é garantia de sucesso para o futuro. Foi no passado, né? Não é garantia de sucesso para o futuro. Mas ela também não sabe como fazer a adaptação sem perder tração, sem perder o controle, sem perder a questão do peso da instituição de ensino e coisa e tal. Né? E na outra ponta você tem os professores, que também, como seres humanos, como os pais, vieram de uma educação, vieram de um formato, de um molde, que é aquilo. Eu sou o transmissor da informação para você e você acolhe. Sim, mas hoje o mundo está diferente. E você é avaliado por a isso. A via de 2 mãos. Antes era uma via só. Eu falo e você escuta. Agora é uma via. Eu falo, o outro lado escuta e devolve. E o que eu faço como réplica, tréplica e assim vai. Então, tem um mix de sentimentos, pelo menos para quem está de fora e como leigo, hein, gente? Aqui não estou leigo, tentando... talvez como pedagogo, mas não leigo como pai, né? Sim, mas estou dizendo do ponto de vista escola, instituição e professor, né? Às vezes tem aquela questão do eu não estou acostumado com isso e ao invés de abrir a mente para tentar entender por que está tendo tanta indagação, isso consome tempo, porque tem que ter um faz sentido para os dois lados e tem que ter um comum acordo ou pelo menos uma explicação plausível para que a parte que indaga entenda pelo menos. Pode não aceitar, mas pelo menos entenda. Né? E a paciência do professor, ou o cara não foi treinado para isso. Então ele entende aquilo como uma afronta. Na afronta ele corta. Corta e cessa a relação, o elo de uma possível relação boa e equilibrada entre professor e aluno e vice-versa. Então acho que tem uma questão aí de abrir os olhos, fazer essas reflexões de que será que não está na hora de também ajudar na cultura para o professor? Ajudar, você diz, nós, famílias. No desenvolvimento técnico. Sim, as escolas, instituições a instituição tinha que observar mais o comportamento dos alunos, que é uma tendência. Isso aí, por mais que a instituição seja rígida, se ela não se moldar, ela vai ficando para trás. Sim. Isso vale para a escola, isso vale para as organizações de negócios, né? Isso vale para as famílias. Também, pai que é muito duro, muito rígido, não cria a empatia, não cria a unicidade para a família.
Aquele sistema patriarcal que o cara manda e o filho pergunta, mas por quê? Porque não cabe você perguntar, você tem que fazer e ponto. Já acabou. Né? Quem não percebeu isso tá pagando um preço muito caro pela relação familiar. Né? E aí depois não sabe por que o filho não quer saber dos pais, não mantém a tradição, né? Cresce, vai para fora, não quer mais nem visitar os pais, não quer nem mostrar os seus netos para ele, os filhos, né? Para os pais que viraram avós. Então, assim, acho que tem um olhar de entender que o mundo está se transformando muito rápido, mas as pessoas não querem enxergar isso. É porque a mudança ela causa um desconforto. Esforço, um desconforto. Claro. Né? E a primeira coisa no diferente, no desconforto, é a repulsa. Opa, isso não é proteção, pra mim. Opa, né? Será que eu vou ficar em perigo? Eu não vou mudar. Mas eu não vou mudar, tá bom. Você pode não mudar, é um livre-arbítrio. Só que o que vai acontecer? Você vai ficando para trás. E aí o que acontece com aquelas coisas? Puta, o cara não sabe nem o que está falando mais. Mas aí não é só professores e escolas, né, como um todo, que estão ficando para trás. Tem pais e mães, tem famílias que estão ficando para trás no entendimento sobre a educação dos seus filhos, talvez um pouco por isso, né? Eu vou implementar o modelo que meu pai implementou com um ou outro ajuste, mas não encaixa mais. Porque uma vez eu ouvi algo, era mais ou menos isso? Sim. O mundo que o meu avô viveu, ele foi diferente do mundo que o meu pai viveu, sem dúvida. Mas ele não foi radicalmente diferente. O mundo que eu vivi já foi um pouco mais diferente do que o mundo que meu pai viveu. Mas também não era um absurdo de mudança. Por exemplo, entre o período que meu pai cresceu e assistiu televisão, e tinha ali talvez 2 ou 3 canais, e eu que tinha 6 ou 7, estamos falando aqui de São Paulo capital, que já era uma grande cidade, é o dobro, mas não se compara hoje com o mundo dos meus filhos que tem 500 canais. 500 tem só nos streamings. Que tem 5 ou 6 streamings, cada streaming tem... Cada canal da internet de um youtuber é um canal. É um simbolismo, né? É um absurdo, é infinito. Exatamente. Então é outro mundo. Meu pai pesquisava na Barça, eu pesquisava na Barça e mais no Almanac Abril, que era um pouquinho mais atualizado que a Barça, porque saía anualmente e tal. Os meus filhos, os seus, pesquisam na internet, que é infinito. Então, é um outro mundo. Né? É muito grande a mudança que teve nos últimos 20, 30 anos do que teve dos 30 para os 60 e dos 60 para o 90. Então, eu acho que as famílias precisam acordar, e isso vale obviamente para todos nós, porque senão nós vamos ficar jogando toda a responsabilidade nas escolas. As escolas também têm dificuldade de acompanhar, sem dúvida alguma, só que as escolas não vão conseguir fazer esse trabalho sozinho. Mais do que nunca, sempre foi importante. Eu acho que hoje não é mais importante, é fundamental, é essencial que as famílias participem da educação formal, né, educação curricular, acadêmica das crianças. Não dá mais para os pais, até anotei isso aqui porque eu gosto muito dessa expressão, não dá mais só para os pais e mães quererem ser participados pela escola. A escola me conta o que está fazendo, a escola me relata, a escola me diz o comportamento dele. Não, os pais e mães precisam efetivamente participar com os seus filhos, porque esses filhos vão cobrar essa coerência dos pais. Se os pais não participam, os filhos olham e falam, não deve ser importante. Não deve ser importante, ele não participa, ele não vai em nenhuma reunião, ele não estuda comigo, ele não se interessa em querer aprender. O que ele está me ensinando? Que esse negócio realmente é só ir lá, tirar nota, se livra ali do professor e bola para frente. Aí depois o pai vai na escola, e isso vale em todas as esferas, tá? Públicas e privadas, e mete o dedo na cara do professor, do diretor, dizendo, você tem que ensinar o meu filho. Certo? O que este filho traz de exemplo de casa? Um pai e uma mãe interessados em estudar? É um dilema porque vivemos um país ainda de educação precária. Alguns desses pais e mães nem sabem estudar com seus filhos. Mas sabe o que eu acho triste, turma? Nós que somos de uma classe social privilegiada, acho que somos de uma classe social alta num país como o Brasil, eu convivo com pessoas que sim, tiveram educação, têm condições, inclusive, de também buscar para si mesmo educações como adultos, mas não buscam e continuam jogando toda a responsabilidade para a escola. A escola tem que acordar para esse mundo que precisa mais aprender a pensar e perguntar do que só decorar? Sem dúvida alguma. A estrutura escolar e os professores e tudo mais. Mas ou os pais acompanham isso, ou nós temos uma disrupção aí de coerência. E a gente falou no episódio passado, coerência não dá mais
para abrir mão num mundo tão democrático como o que a gente tem hoje em dia. E vai de novo ao encontro do que a gente falou, acho que no episódio anterior, ou enfim, no outro, que a gente foi moldado de um jeito, e aí tinha as suas vantagens. A desvantagem era disciplina, ordem, né? Caminho definido. A desvantagem era, pô, não tenho a liberdade de expressão, a liberdade de questionamento, a liberdade de tentar entender por que é assim, né? Aí liberou geral. Questiona tudo, não respeita o professor. Infelizmente, eu vou repetir uma frase que ficou famosa na rua, que é o poste fazendo xixi no cachorro, e assim vai. De novo, são dois extremos, né? Que lugar que a gente vai chegar quando a gente fala, não, é tudo no rígido ou é tudo na liberdade? E assim, o professor que se adapte. Porque o aluno está pagando, então se o pai do aluno está pagando, ele tem o direito de fazer o que bem quiser. Pode acreditar que na escola pública também começa esse discurso, mas eu pago meus impostos, estou pagando também. A escola também está super, o professor público também, de escola pública está super refém dessa situação, sabia? Então, e aí o que acontece? Se colocar nos sapatos de um professor, além da obrigação que ele tem de passar a melhor instrução, tentar formar pessoas para um futuro da cidade ou do país, ele ainda tem que enfrentar a questão de respeito, de se impor. E ele não é o pai da criança, não é a mãe da criança. Ele é um coparticipante na formação desse indivíduo. Então, assim, isso aí começa pelos pais. Se o pai não entende isso, não vai avançar. No passado, quando eu era pequenininho e fazia as minhas lambanças, quando tinha algum erro, alguma advertência, alguma chamada lá do diretor ou do professor na escola, a primeira coisa que a minha mãe falava, o que você fez? Porque era sempre assim, ó, filho, você tá lá para aprender, você tá lá para seguir a regra. É mais ou menos o que a gente usa na arte marcial, inclusive. Você vai visitar um dojo, e dojo é o tatame de um colega, de um outro professor, é a regra do professor, é a regra do dono do espaço. Não é a sua regra. Ah, mas eu não quero ficar naquela posição de joelhos. Eu quero ficar sentado com as pernas abertas. Não, você não vai, cara. Sabe por quê? Porque é a regra dele. Você está na escola, é a regra da escola, não é a regra da sua casa. Entende? Então, acho que tem algumas coisas que estão sendo confundidas aí. Então, o pai que vai à escola questionar o professor, questionar o diretor, questionar uma nota baixa que o aluno não teve, ele está criando um filho monstro. Porque hoje ele protege o filho. E amanhã, quando esse cara não tiver mais para protegê-lo, ele vai fazer como? O mundo vai bater nele. O mundo vai ensiná-lo na pior forma, que é na paulada. Entenda, paulada é a vida sociedade, real, claro. A sociedade que não tem dó. O coletivo vai se impor sobre o indivíduo. Vai engolir e ele vai se sentir abandonado. Entende? Então, acho que um ponto aí de botar a mão na cabeça para os pais que a educação não começa na escola. O ensino, a forja, não é na escola, é em casa. E a escola é um complemento, é um parceiro. Porque se não trabalhar em conjunto, nessa parceria, não tem futuro. Mas os pais têm que querer participar, né? Eu vou voltar atrás um pouquinho do que eu entendo dessa mudança que o Danilo comentou, mas para chegar exatamente no mesmo ponto que a gente está falando. Porque o que eu entendo da escola, eu não estou querendo dar uma explicação, mas a minha visão pessoal, que voltando, lógico, uma visão bem ocidental aqui, né, que é o que a gente conhece. Você tinha, na Idade Média, o que você tinha parecido com a escola era, sei lá, algumas pessoas privilegiadas iam estudar o conhecimento que existia de mundo na época. Então, o que se estudava muito era algumas línguas, né? Se estudava latim, o cara muito estudado era isso. Ele ia estudar latim, ia estudar alguma coisa de religiões. Retórica, né? Capacidade de negociar. Filosofia. Então, eram algumas ciências naturais. Então, era isso. Depois do iluminismo, a gente teve um crescimento, principalmente nas ciências, muito grande, né? Você teve muita gente estudando e investigando algumas coisas nas ciências que moldou muito do que a gente estuda na escola até hoje. Aí depois, na Revolução Industrial, teve a necessidade de criar algum modelo de escola, né? Porque você tinha um monte de gente mudando agora para cidades. Então, no meio do século passado, você tinha um monte de gente mudando para cidades. Precisava se criar algum modelo que
Ah, tá ok. Agora a gente precisa formalizar como que vai ser isso aqui em grande escala. Além de precisar de mão de obra, né? Isso, porque assim, agora em parte você precisava moldar as pessoas para a mão de obra, você precisava cuidar das crianças, dos pais que estavam trabalhando, então você tinha e não era mais só no campo, né? Você tinha isso nas cidades. Então assim, você precisou se formatar esse modelo. Juntaram um monte de gente e falaram, olha, se alguém for precisar aprender sobre matemática, quais são as áreas do conhecimento que ele tem que aprender? Listou tudo o que precisava aprender em matemática, assim como em história, em ciências, em geografia, montaram um currículo, tá ok. Então, durante um período de 15, 20 anos, é isso aqui que a gente vai ensinar para as crianças. E colocaram isso. Isso no meio do século passado. E essa foi a educação de sempre, dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos. Só que teve um pequeno aumento de conhecimento, de acesso para o conhecimento, lá para cá. Pequeno? E foi se acrescentando esse conhecimento nesse currículo, né? Então, hoje, uma criança ela pode aprender sobre programação na escola, que é uma matéria que não tinha na nossa época, por exemplo, você não aprendia sobre programação. Então, você tem vários outros itens que foram colocando. Mas aí o problema todo é esse. O conhecimento, ele aumentou muito, e se a gente tentar enfiar todo esse conhecimento nesse mesmo currículo, não cabe, né? Assim, eu já não lembro o que eu aprendi na escola, e se me ensinasse mais coisas durante a escola, ainda assim eu não ia aprender, ou talvez fosse aprender menos ainda, né? Ontem mesmo, a Nicole, minha filha, ela me perguntou, falou, pai, o que você lembra da escola, né? O que você lembra das suas professores? Aí comecei a pensar, eu falei, cara, eu lembrei tipo, de 2 ou 3 professores que eu tive na infância, eu lembro mais na época da faculdade, mas na infância, na idade dela, né? Ela está no 6º ano agora. Eu lembro acho que de um professor lá da 2ª série, um outro da 4ª. E daí eu falei, não, eu lembro quando eu estava na 3ª série, que um colega, ele pegou era um bobs de cabelo, sabe? Imagina um tubinho assim, colocou uma bexiga. Olha, para você atrás. Que não sabe o que é bobs de cabelo, Google põe B-O-B-D cabelo. Bobs. É impressionante, é um negócio super tecnológico. Aí ele amarrou assim com uma bexiga e colocava um feijão atrás, assim. Não sei se vocês já fizeram Virava isso. uma Cara. arma. Era um negócio assim que machucava muito. Foi a única coisa que eu consegui lembrar da 3ª série. Foi de aprender. Você que falou que tinha um amigo, o apelido dele era Caolho por causa disso, né? Porque pegou no olho o feijão, né? Aí eu lembrei do parquinho, eu lembrei de um monte de coisa. Mas assim, da matéria em si, sabe, do que eu estudei na escola, eu não lembrava de quase nada. Então assim, bom, resumindo, voltando ao que a gente está falando. O fato é que a escola ela foi criada, principalmente esse modelo, né, muito conteudista de escola, ele foi criado em um momento que fazia algum sentido. Ok, a gente precisa ensinar essas crianças a ter algum conhecimento de mundo para que elas, sei lá, consigam desenvolver alguma profissão. O mundo tinha outra velocidade também, né? Mas exatamente. Assim, a quantidade de conhecimento, o acesso ao conhecimento e a velocidade que as coisas aconteciam era completamente diferente do que é hoje. Então, assim, o fato é que o modelo de escola hoje ele é deficitário para a visão de mundo, para o mundo que existe hoje. Isso eu estou falando com alguma segurança porque eu acho que é consenso, né? Da maioria dos pais, da maioria dos educadores, até os professores, eu acho que boa parte acreditam nisso, né? Que precisa se mudar alguma coisa. Mas aí voltando nesse ponto que a gente está fazendo, tá ok, eu posso fazer todas essas críticas, mas e falar, mas a escola tá desatualizada e tudo mais, vai continuar desatualizado, meu filho vai continuar crescendo, ele vai continuar na escola, tá ok. E o que eu, como pai, eu vou simplesmente delegar e falar, nossa, meu filho teve uma péssima educação, por quê? Por culpa da escola? Eu falo, cara, mas você que era o pai. Você tinha alguma participação nisso, eu não posso simplesmente falar, olha, foi horrível porque o mundo é assim e eu vou seguir o mundo assim. Eu acho que tem esse protagonismo dos pais, mais do que nunca é fundamental. Tem. Até para a gente não cair no que eu chamo, e isso que eu vou falar se aplica a várias situações da vida, a gente não ficar preso na síndrome do não convite. O que é a síndrome do não convite? Você sabe que fulano, que você nem gosta muito, vai fazer uma festa, né? Vai dar uma festa, e você nem vai na festa. Ele pode me convidar que eu não vou. Não, eu vou inventar uma desculpa, eu não vou. Maravilha. Mas aí ele não te convida. Aí ele não te manda o convite. Nossa, você precisa ver, quando isso acontece, o que é o demônio, né, incorporando numa pessoa. Que absurdo. Como que ele não me convida? Espera um pouquinho. Né, digamos que, né, você tivesse conversado com essa pessoa. Você tinha falado que você não ia na festa. Eu não ia, mas ele nem me convidou. É a síndrome do não convite. Eu não vou no evento, mas eu quero ter o poder de veto. Eu quero ser convidado para pelo menos poder dizer não. Agora, se ele nem me convida, então,
os pais e mães que estão caindo nessa armadilha de delegar tudo para a escola, às vezes, na verdade, estão presos nessa síndrome do Dom Convite. Se a escola me chamar para eu participar, para eu ir lá dar minha opinião, etc., eu não vou. Aí a escola nem fala nada. Ah, como assim? Não me dão uma satisfação? Então, os pais querem, pais e mães aqui mais uma vez, e aí estamos falando com aqueles que ainda jogam toda a responsabilidade para a escola, estão querendo ser participados, mas não estão querendo participar. E eu acho que não dá mais para, no século XXI, a gente imaginar uma escola eficiente sem a participação efetiva da família. Não é só, eu digo para ele que estudar é importante, eu cobro. Não, é participação mesmo. Vai lá na feira de ciências, estuda com ele, pergunta como foi o dia. E aí, como foi a escola? Legal. Acabou a conversa. Não, tem várias técnicas. E aí, qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje na aula? Não sei. Não, mas pensa, qual foi a melhor? Não, tá. E a pior coisa que aconteceu? Qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu na aula hoje? Qual foi a melhor matéria de hoje? E qual foi a pior? Joga real, porque se fica só na coisa positiva, qual foi a melhor matéria? E qual foi o professor mais legal? Bom, e aí, você não vai falar das coisas ruins? A criança também quer desabafar. Então, nós pais e mães podemos criar técnicas para mostrarmos para os nossos filhos que a gente está interessado. Mas a gente está mesmo? Né? Acho que essa escola moderna precisa da participação dos pais e mães, tanto quanto ela precisa lidar com as contradições do mundo. Porque não dá mais para a escola ignorar. Você falou, né, disso. Escola, de novo, aqui todo o sistema. Né? O mundo hoje fala do be yourself. Desculpa aqui a expressão em inglês, mas é assim mesmo que se fala. Né? Seja você mesmo. Vai fazer o seu caminho. Descubra seus pontos fortes. Faça treinamentos, por exemplo, Leader Training e tantos outros para você se apropriar, ser o protagonista da sua vida, e instrumentos de assessment como MBTI, que eu uso, né, de análise de perfil, e mais os smartphones que põem o mundo na minha mão, e o iFood que me dá a liberdade de pedir qualquer comida a qualquer momento, blá, 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 legal. E aí às vezes eu tenho que ir para a escola de uniforme. Mas tem uma razão para ir todo mundo de uniforme. Tem. Você não ter diferenciação de classe social, mas acontece que o mundo tem diferenciação de classe social. Você poder garantir a segurança dos alunos, né? Perfeito, certo? Mas hoje você tem reconhecimento facial. Né? Então, assim, vamos lá. Eu não sei como resolver, mas eu sei que é contraditório. Você continuar tendo uniforme igual para todos, nota de corte igual para todos, num mundo que cada vez mais diz seja você mesmo, descubra quem você é, explicações iguais para todos, junta 40 cabecinhas ali e um único professor dando uma única mensagem. Pera, mas você tem um que é mais tátil, o outro é mais auditivo. Você tem um que gosta de aprender interagindo, o outro gosta de aprender escutando. Tem um que trabalha bem em grupo, o outro performa super bem, um pouco mais reservado. Pois você dá um único modelo? É isso, é contraditório, mesmo horário para todo mundo. É fácil de resolver? Não. É igual uma empresa querer atender todas as necessidades de todos os funcionários. Vai ter que ser um CNPJ para cada um. Eu também sei que não vai dar para ter uma escola para cada aluno. Mas eu acho que nós precisamos, pelo menos, pensar o que precisa ser atualizado. Porque muita coisa precisa ser atualizada no modelo de ensino hoje das escolas. Ponto interessante. No mundo dos negócios, no passado era assim, a indústria lançava um produto, um serviço e botava a goela abaixo no mercado. E o mercado absorvia. Hoje isso não cabe mais. Então, tem N segmentos, mas vou pegar um qualquer. Hoje você faz um tênis, e esse tênis, se você não fez a pesquisa prévia no mercado, você vai lançar, a chance de dar errado é muito alta. E aí, quando você lança um negócio que tem adesão do público, ainda eles querem, mas dá para customizar desse jeito? Dá para trocar a cor do solado? Dá para colocar um cadarço diferente? Dá para colocar meu nome? E N coisas vão acontecendo. E o mundo dos negócios vai se adaptando, porque tem uma questão de sobrevivência. Exigência do consumidor. Uma questão de entregar resultado, né? Uma questão de manter a chama acesa para a empresa seguir sobrevivendo. E o espelho disso que poderia ser dentro do ensino não está acontecendo. Então, os alunos, o formato que está rodando hoje nas escolas, também clama por customização, adaptação, né? Fazer segmentação no sentido, se tem pessoas que são
mais auditivas, será que não caberia colocar numa sala o grupo de auditivos? Será que não caberia colocar numa sala as pessoas que são mais táteis do que só o pensamento abstrato? Tá aí uma reflexão a ser feita, né? Você falou dos negócios dos pais, de convite e não convite. É uma questão muito de pertencimento, né? Porque o cara só quer se sentir pertencente a algo, mas na verdade ele nem quer estar lá. Então é meio utópico isso, né? Porque assim, eu quero me sentir parte daquela tribo, mas eu não quero estar naquela tribo. Eu quero ser convidado, mas eu quero ter poder de veto. Exato, como assim? Então você não está interessado genuinamente para o principal negócio que é desenvolver seu próprio filho. Filha, né? Filho, que eu digo no sentido, né, do primogênito. Então, assim, cara, se você não colocar energia nisso, não é o ensino, não é o professor que vai resolver por você. Acho que tem que ter participação de todos envolvidos ali, né? Você ia fazer algum comentário? Não, eu queria dizer que, assim, de novo, sem chegar aqui como um grande especialista, do qual não somos, mas somos parte interessadíssima nisso como pais e também, de alguma forma, como educadores, sejam corporativos, sejam educadores acadêmicos. Mas eu acho que eu tenho um pequeno local de fala, ainda que seja meio metro quadrado, porque, além de dar aula, eu tive uma experiência muito interessante há 2 anos atrás, numa escola estadual aqui da região de Campinas. Eu fui dar um curso, assim, durante a aula de artes, durante as aulas, né, de artes, eu fui fazer um pequeno curso de História da Música Brasileira para alunos do 2º ano do médio. Portanto, 16 anos ali, mais ou menos, né? Uma idade média. E assim, é muito difícil. Eu vi um desinteresse assustador. Assim, alguns deles, inclusive, ficando de fone de ouvido. Olha só, por um lado, aquilo não valia a nota diretamente, porque depois não ia ter uma prova sobre aquilo, era um incremento de conteúdo. Mas, por outro lado, exatamente por não estarem sendo avaliados, eles poderiam assistir aquela aula gostando ou não gostando, mas um pouco mais relaxados. Mas o ponto aqui foi porque eu perguntei para a professora de artes, que acompanhou todas as aulas. Eu falei, na sua aula também, ela falou, igualzinho. Eu falei, e na de matemática? Ela falou, igualzinho. E na de português? Igualzinho. Assim, vem cá, eu não me sinto nem à vontade para virar para o menino, uma vez ou outra para o menino, e eram alguns, né, meninos e meninas. Provoquei, cutuquei do tipo, pô, gente, tira o fone, né? Até para você poder saber se você vai gostar ou não. Mas é cultura, você vai se apropriar e tal. Aí eu falei para ela, tudo bem, eu aqui não ia entrar numa indisposição porque eu tô de passagem. Mas e você? Ela falou, eu nem posso. Como não? Tudo bem, é só uma opinião dela, né? Não estou dizendo que isso vai representar a verdade absoluta, mas o ponto dela é, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque se eu exijo demais, depois eu posso estar sendo acusada de assediar o aluno, né? Seja realmente um escorregão criminal ou seja apenas uma indelicadeza moral, mas o fato é que hoje os professores se sentem tolhidos. Porque se eu aperto esse aluno, ele pode ele pode fazer a reivindicação de que eu estou sendo dura demais com ele. Então, sim, os professores estão acuados, e aí os pais precisam participar para poder, de alguma forma, voltar a empoderar o professor. Só que eu acho que no meio de tudo isso, turma, a gente tem a questão do equilíbrio. Porque se de um lado, antigamente, a disciplina, e de maneira às vezes até muito quadrada, ela castrava a gente, ela tolhia as criatividades e as potências. Vai ajoelhar no milho. E vai ter que aprender matemática quando eu sou um baita de um... na cabeça. Não, vai ter que aprender matemática, mas não é aprender o básico, que é super importante até para ser um sujeito que entenda minimamente das suas próprias finanças. Porra, tinha que aprender trigonometria, coisas que de fato um garoto, por exemplo, que fosse enveredar para as artes, pintura, música, talvez nunca fosse usar. Então tinha um excesso de controle que gerava uma castração. Eu acho que a libertinagem que a gente tem hoje, na verdade, está mais tumultuando do que edificando. Mas não dá para voltar para o modelo anterior, de que o professor, né, a mão à palmatória era a liberdade que o professor tinha de bater, né, na mão do aluno com uma régua e tal. Claro que não existe mais isso no mundo de hoje, mas também me parece que esse modelo onde o professor está acuado não está dando certo. Então, o que a gente está falando aqui é que precisa de um equilíbrio. Agora, este equilíbrio significa que nós teremos, e aí eu vou voltar num ponto que o Pailu provocou, nós teremos que, como sociedade, e aí de novo, a aliança entre pais, mães e instituições de ensino. Somado a isso, o governo, que é parte da instituição, né? A gente vai ter que trabalhar melhor a capacitação
desses professores. Porque se antes os professores eram preparados para preparar os alunos, eles eram preparados para preparar um aluno que depois ia fazer um vestibular para entrar na faculdade ou já ia se preparar para começar a trabalhar. Prepara o professor para ele preparar o aluno. Faz o professor ser uma máquina de passar conteúdo para o aluno absorver esse conteúdo e responder às avaliações. Hoje a gente quer que o aluno pense. Hoje o mundo precisa que o aluno pense. Bom, então, para que a gente possa ensinar o aluno a pensar, nós vamos ter que primeiro capacitar o professor para que ele saiba ensinar este aluno a pensar. E aí isso não me parece que vai acontecer sem a participação dos pais e mães. Se a gente jogar toda a responsabilidade na escola, vai travar. Por outro lado, também, se a gente não cobrar da escola, não vai andar. Então, pais e mães são um elemento fundamental para que a gente realmente possa um dia falar escola com X, mas no sentido de que, olha, não faz nem sentido mais colar, porque a gente já nem proíbe mais que cole. A gente ensinou eles a pensarem. Então agora, quando eles precisarem de uma informação que eles não dominam, eles consultam, mas eles consultam pensando. E não apenas para responder ali, que dia que o Brasil foi descoberto, eu não sei, mas eu escrevo na mão, eu colo, pronto, me livrei da prova. Esse indivíduo vai ter muita dificuldade no futuro em que os trabalhos básicos, acho que você falou disso no último episódio, Pailu, os trabalhos básicos, ou a gente falou nos bastidores, vão ser feitos pelas máquinas. Trabalho básico vai ser feito pela máquina. Então nós vamos ter espaço se a gente pensar, ou a gente ensina as crianças a pensarem. Já na verdade, né? Boa parte do trabalho básico a gente nem percebe mais. Por exemplo, você tinha o trabalho básico que era pegar esse papel e levar para algum outro lugar. Cara, já é a máquina, é o celular, é o computador que Será faz que isso. tem office boy hoje em dia em alguma empresa ainda? Eu fui office boy. Eu trabalhei por 2 anos como office boy. Será que ainda tem office boy? Porque eu tinha que ir em banco, em cartório, basicamente em banco. É trabalhar com papel, né? Então, assim, hoje já acontece isso. Na verdade, boa parte dos trabalhos básicos é que isso foi acontecendo e agora a gente não conseguiria mais voltar para aquele mesmo modelo, né? Mas é isso, boa parte do trabalho Na hora básico. que começarem as motos autônomas, né, motos e carros, o que vai ser do trabalho dos Ubers e dos motoboys? Dos motoristas de Uber e de aplicativo, né, e os motoboys? Esse trabalho lá de uma das crianças na escola era falando sobre o descobrimento do Brasil, né? Chegou aqui Pedro Álvares Cabral, aí chegou lá na Bahia, colocou lá uma cruz, né? Falou, isso aqui é nosso agora. Terra de Veracruz. Aí seguiu viagem para a Índia, né? Que ele ia passar pelo Brasil para depois... Mais ou menos. Foi o achamento do Brasil, não então, foi o descobrimento. Aliás, é interessante que as crianças vieram falando assim, não, na verdade eles vieram para o Brasil numa missão secreta. É isso. Então, interessante, né? Eu não aprendi desse jeito. Aí eles foram para a Índia, né? Porque o caminho deles, eles iam passar por aqui para ir para a Índia, mas eles mandaram de volta uma embarcação para Portugal para levar a carta do Pero Vaz de Caminha. Falei, olha que trampo, cara. O cara teve que pegar um barco daqui para avisar 2 meses e meio de viagem para chegar. Para vir, 2 meses e meio para voltar. Imagina. Então era é isso, só assim, mandar um WhatsApp. Era só mandar um WhatsApp, cara. Via satélite. Não, mas é isso, assim, hoje as máquinas elas já fazem boa parte desse trabalho básico, né? O trabalho básico desse cara era pegar um barco e carregar durante 2 meses uma carta lá. Que loucura, né? Mas Muito bem. o mundo tá Gente, mudando. é um assunto que não se esgota, certamente, até porque aqui é quase um episódio meio desabafo como pais que percebem que também tem que repensar o seu papel, né, dentro do que significa o ensino mais acadêmico dos filhos, mas que entendem que não dá mais para ser o mesmo modelo que funcionava há 20, 30, 50 anos atrás. Até porque se a gente quiser poder proporcionar algo melhor para os nossos filhos, netos e bisnetos, começa refletindo sobre a base de ensino. A base de ensino, a base de educação, né? Dentro de casa, na escola e no compartilhamento no coletivo. Né? É isso aí. Mais algum ponto que vocês lembrem? Algum ensino ou aprendizado que vocês queiram destacar? Maravilha. De boa? Eu falei, o papo vai longe se deixar, cara. O papo vai longe. Mas eu, mais uma vez aqui, reforcei para mim mesmo, escutando vocês, a importância da minha participação. Né? Às vezes o cansaço é uma desculpa muito simples. Estou cansado, não vou ver o conteúdo e, na verdade, às vezes eu estou até com medo, né, de estudar com ele e não entender e não saber explicar. Tudo bem, eu não preciso saber explicar tecnicamente, mas eu tenho certeza que eu posso ajudá-lo e ensiná-lo a pensar.
Mas para isso eu preciso ter coerência, né? Mas o mundo de hoje está tão diferente que você pode deixar de ser super pai, super herói e ser um humano que é dizendo, eu não sei. Quer saber? Eu acho que um dos grandes... O filho não vai deixar de te amar, o filho não vai ficar decepcionado com você porque você não é mais o super-herói dele, mas você está sendo humano e verdadeiro. Olha, então eu vou terminar aqui com uma frase de Jung, já devo ter falado dela aqui, uma frase, um pensamento, não importa se eu vou usar as palavras perfeitas que ele usou, e que de novo vai conectar com o que a gente falou no último episódio. Eu acho que se no último episódio a gente falou um pouco sobre o futuro das organizações, né, ou demos aqui a nossa percepção, de alguma forma hoje nós falamos um pouco sobre o nosso entendimento do futuro das escolas, né? E estão absolutamente conectadas, né? São estruturas similares. Alguém sai de casa para passar um tempo na escola, alguém sai de casa para passar um tempo no trabalho. A frase do Jung é basicamente assim: domine todas as técnicas, conheça todos os conteúdos e todos os métodos, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Talvez aqui tenha uma coisa poderosa. Precisamos ensinar os professores a ensinar ou voltar a valorizar o processo dos professores amarem os seus alunos. Precisa amar aquela criatura. E amar não no sentido aqui nem romântico, nem erótico, nem paterno, materno, mas amar por ser uma outra criatura que está ali, pelo potencial. Os professores estão também assustados com essas mudanças. Talvez a gente precisa voltar a dizer, ei, só olha para essa pessoinha que está na sua frente, seja ela com 3, 5, 7, 16. O que eu vi ali naqueles alunos da escola estadual era um bando de semi-adultos carentes. Às vezes faltava um professor, sabe, ir lá e falar, ei, o que você está precisando conversar? Tudo bem, ó, deixa um pouquinho de lado aqui a trigonometria. Me fala um pouco do que está se passando dentro de você. Que é o que eu acho que os líderes também têm que fazer no mundo organizacional. Menos só cobrar resultado e às vezes olhar e falar, oi, indivíduo, ser humano que precisa me entregar o resultado, como você está se sentindo? Porque se você não estiver bem, não adianta eu te cobrar resultado, não vai sair, ninguém dá o que não tem. Né? O aluno também, se estiver carente, não tem como dar aprendizado, porque ele tá triste. E às vezes o professor precisa voltar a olhar no olho do aluno, né? E perguntar para ele, e aí, tá tudo bem? É isso. Beleza? Queridos, vamos nessa? Vamos lá. Então tá bom. Então a gente deseja mais uma ótima semana para todo mundo. Obrigado por nos acompanharem em mais um episódio desse, hoje mais ainda nutritivo, né? Podcast. Quando comi o cérebro de Sócrates. Cada vez mais a gente busca ter conversas equilibradas sobre a vida e a educação é um tema fundamental da vida. Espero que a gente tenha conseguido aqui provocar um pouquinho. Por favor, mandem suas sugestões, nos sigam nas redes sociais. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, tem o canal do QC2S, o Quando Comi o Cérebro de Sócrates no Instagram, a gente põe algumas pílulas. Se você não segue a gente no YouTube, segue lá, né? Como o pessoal diz, ativa o sininho, porque aí quando tiver o vídeo novo toda semana, você rapidamente vai ser avisada, a mesma coisa no Spotify, mas fundamentalmente obrigado por estar aqui escutando a gente e mande as suas sugestões por todos esses canais que a gente vai absorvendo para os próximos episódios. Beleza, senhores? Vamos nessa? Então, muito obrigado. Até a semana que vem. Nos vemos no próximo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates.